Boa noite. É com muito prazer que nós estamos novamente entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E quando nós falamos que realmente estamos alegres, é porque estamos alegres. Nós sabemos o quanto uma palavra de Deus, ela pode realmente mudar a tua história, pode mudar a tua vida, pode trazer um renovo e uma restauração para a tua vida e para o teu lar. Nesse momento agora nós vamos para uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Nas horas de aflição, se há pedras no caminho, te levo em meus braços. Sou o que ampara a lágrima que cai, transforma cinza em riso, o caos em paraíso. Que te leva longe, se o mar sem capelas ou cais, eu sou farol na escuridão da noite, que te guia nesses temporais, por onde for e sou. Nas horas de aflição, se há pedras no caminho, te levo em meus braços. Sou o que ampara a lágrima que cai, transforma cinza em riso, o caos em paraíso. Que te leva longe, se o mar sem capelas ou cais, eu sou farol na escuridão da noite, que te guia
Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesta noite nós queremos fazer uma reflexão com você sobre a oração, como orar, como pedir, como conversar com Deus. Mas antes de eu ler a palavra introdutória, eu quero contar uma história. Essa história é de um alpinista. Era um jovem. Esse jovem tinha muitos sonhos, ele gostava de muita adrenalina, ele gostava de esportes radicais e ele tinha um monte que ele queria vencê-lo. E ele se preparou muito, ele comprou os melhores artigos esportivos para poder superar aquele monte. E ele treinou, trabalhou arduamente até que ele se sentiu preparado para vencer aquele monte. E ele começou a subir. E era um dia muito frio e nevava muito. E naquele dia, quando ele já estava numa altura muito elevada, ele sentiu que um dos pregos caiu. E quando aquele prego caiu, a corda começou a cair e ele também começou a cair em queda livre. Era uma noite muito escura, com muitas nuvens, não havia sol, não havia estrelas, não havia lua, era um breu total. E naquele momento em queda livre veio na sua mente muitos pensamentos. Ele começou a pensar na sua família, na sua mãe, no seu pai. Veio o pensamento da possibilidade da morte ou de repente ficar inválido, numa cadeira de roda. Ou seja, talvez fosse a última aventura que aquele jovem poderia ter. E aqueles pensamentos começaram a estar muito presente, vivo na sua mente no momento que ele estava caindo naquela montanha. Bateu um medo, bateu uma dúvida muito grande. E naquele mesmo momento ele se lembrou, quando ele era mais jovem, ele ia com a sua mãe na igreja, ele ouvia falar de Deus, e naquele momento em queda livre, ele se preparando para morrer, ele pediu para Deus: Deus, se tu realmente existe, por favor, me socorre, me ajuda, me salva. Daqui um pouco ele sentiu um tirão muito forte nas suas costas que parecia que iria dividi-lo ao meio. Naquele momento ele ficou meio atordoado e procurou mexer as mãos, mexer os pés e pensou: não fiquei paraplégico nem tetraplégico, estou mexendo meus membros inferiores e superiores. Ele ficou agora pensando: e agora? Onde será que eu estou? Em qual altura do monte eu estou? E novamente ele perguntou: Deus, se tu existe, me salva, me socorre. E a dúvida e o medo ainda atordoavam a mente daquele jovem. Até que quando ele se silenciou, parou de pensar, ele ouviu uma voz que dizia: corta a corda. E ele pensou assim: não pode ser Deus, essa voz só pode ser do diabo. Se eu cortar a corda, certamente eu vou morrer, porque dependendo da altura eu não vou sobreviver à queda. E mais uma vez aquela voz poderosa, mas mansa e suave dizia: corta a corda. E agora, cheio de dúvidas, cheio de medo, ele perguntava: Deus, é tu que estás falando comigo? Será que eu não estou variando? Será que não é a voz do meu coração? Será que não é o diabo me tentando? E aquele jovem, ele teve muito medo. Ele não teve fé suficiente e ele não cortou a corda. Quando amanheceu, chegaram as equipes de resgate, porque era um local difícil de acesso. E quando encontraram aquele jovem a 2 metros do chão.
E eles pensaram, por que esse jovem não cortou a corda? Se ele tivesse cortado a corda, ele teria sido salvo. Ele morreu em hipotermia, ele morreu de frio. Assim também acontece conosco, querido e querida que me ouve nessa noite. Muitas vezes Deus fala conosco, mas nós não aprendemos a ouvir a sua voz. Nós não conseguimos distinguir a voz de Deus da voz do nosso coração ou de outras vozes que muitas vezes ouvimos. E falta fé para cortar a corda que nos prende ao passado, a corda que nos prende à culpa, a corda que nos prende aos males da vida, a corda que nos prende a muitas coisas que ficamos presos e não conseguimos escapar. Assim como esse jovem, às vezes nós também estamos presos. Nesta noite eu quero, junto com você, aprender um pouco sobre a oração. O que é oração? Como falar com Deus? Eu quero ler nesse momento o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Que palavra linda! A questão toda é pedir a quem? Em primeiro lugar, nós temos que destinar a nossa oração ao Pai Celestial, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e também merece que nós possamos trazer até Ele todos os nossos pedidos, toda a nossa ansiedade, tudo que nós temos, ser levado a Ele através da oração. Deus tem muitos nomes. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor. Nós encontramos Jeová, Rafá, Nissi, Siqueno e assim por diante. Mas o nome que mais me agrada é que ele se chama Pai. Talvez você, como eu, não tenha conhecido o Pai, ou tivemos um pai ausente, um pai que não estava presente nos momentos mais importantes da nossa vida. Então nós temos uma imagem de um pai ausente e transferimos essa imagem para Deus. Talvez seja um dos motivos mais relevantes, o porquê que nós não conseguimos ter um encontro com Deus, porque temos uma imagem do Pai Celestial como nosso Pai terreno. Talvez você não tenha tido aquele pai bacana, sempre presente, que fosse na sala de aula, que fosse na escola com você, pegar o boletim, o parecer, o pai que fosse jogar futebol com você. Então você acaba transferindo essa imagem do Pai terreno para o Pai celestial. Quando nós conhecemos a Deus como Pai, sabemos que Ele sempre está conosco. Quando nós conhecemos a Deus como Pai, sabemos que Ele nunca nos abandona. A palavra de Deus diz: pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mesmo que essa mãe abandone? Eu, o Senhor, ou seja, o nosso Pai, jamais nos abandonará. Então nós oramos ao Pai e oramos em o nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso mediador, Jesus é aquele que leva os nossos pedidos ao Pai. Interessante, a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, por Jesus. Então quando nós pedimos a Jesus, Jesus nos auxilia em nossos pedidos, levando até o Pai todos os nossos pedidos, todo o nosso clamor, todas as nossas lutas.
Interessante que a Bíblia diz também que nós temos alguém aqui na terra, o Espírito Santo de Deus. E em Romanos 8:28 diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele é o nosso auxiliador, porque muitas vezes nós não sabemos pedir o que convém. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados em nossos problemas que nós não sabemos como resolver, de que forma resolver. Mas quando nós buscamos auxílio em Deus, pedimos para Jesus nos auxiliar, também temos o apoio, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas que forma então eu preciso pedir? Porque a Bíblia diz que nós devemos pedir, peça. Primeiramente eu preciso pedir com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que recompensa quem chega até Ele. Então eu preciso crer, querido, que Deus, Ele está comigo, Ele me ajuda. E eu preciso chegar na presença dEle com fé. Mas pastor, hoje a minha fé parece que está tão pequena, a minha fé está em déficit. A palavra de Deus diz em Romanos 10:25 que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé é gerada dentro do meu coração. Amado, querido, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé é gerada no teu coração. Então nós precisamos pedir com fé. A palavra de Deus também diz em Isaías 59:1, uma palavra muito interessante. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido surdo, que não possa ouvir. Então eu creio, eu sei que eu tenho um Deus que está com seus ouvidos atentos à minha oração, e as suas mãos não estão encolhidas, pelo contrário, elas estão prontas para me ajudar, prontas para me socorrer, prontas para me auxiliar. Eu tenho essa garantia da proteção de Deus. Eu tenho a garantia que Deus é comigo. E não importa o que for acontecer, não importam as lutas, não importam as adversidades que eu encontro, eu sei que Deus é por mim e que não há nada que seja difícil que Ele não possa fazer. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Ou seja, quando Deus age, ninguém pode impedir a ação do Deus vivo. Eu não conheço os teus problemas, as tuas lutas, mas eu sei que a palavra de Deus diz que Deus não permite tentação maior que nós não possamos suportar. Junto com a tentação, Ele promove o livramento, o escape. Ou seja, você vai conseguir sair dessa. A palavra de Deus também diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, não importa o tamanho da tua luta, não importa o tempo que você já está lutando. A noite representa a tristeza, mas o sol representa a vitória. Ou seja, por mais longa e mais densa que seja a noite, ela não pode impedir o nascer do sol. O sol vai nascer. Ou seja, a vitória, ela está próxima. A vitória, ela está perto, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Querido, querida, apenas ore com fé, crendo na ação poderosa do Senhor, crendo que Deus, Ele tem controle de todas as coisas, e Ele move céus, Ele move terra por amor a mim e por amor a ti.
Deus faz o impossível acontecer. O possível eu posso fazer, o possível você pode fazer, mas o impossível é a especialidade do nosso Pai. Olha só que a palavra diz também no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 9, 10 e 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então apenas creia que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele te ama como filho amado. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais para a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais dar a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre algo muito importante, é como orar, ou seja, como se chegar até Deus. Nós falamos no primeiro bloco da importância da fé. Agora vamos falar sobre a questão da importância da Palavra de Deus, a importância da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo o que pedirdes, crendo em meu nome, recebereis. Que coisa linda, né? Quantas promessas a Bíblia tem. Promessa de uma família restaurada, promessa de prosperidade em todas as áreas, promessa de ser bem-sucedido. Ou seja, tudo que a Bíblia fala sobre bênçãos, sobre promessas, é para mim e é para você também. Sabemos que Deus tem prazer em abençoar aqueles que são seus, aqueles filhos dele, que têm uma aliança com ele, aqueles que se chamam pelo seu nome, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que têm prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Esses são filhos de Deus. Esses, Deus tem alegria. Esses, Deus ouve a sua voz e atende a sua oração. Precisamos, quando formos orar, buscar na Bíblia Sagrada todas as promessas que Deus tem para mim e Deus tem para você também. Como orar? Além de ter fé, além de usar a palavra de Deus, a palavra de Deus também diz que aquele que se aproxima de Deus com o coração quebrantado, compungido, ou seja, abre o coração diante do Senhor, chora na presença de Deus, a esse Deus ouve. Talvez você não precise nem chorar, meu querido, minha querida, mas se você ser franco com Deus, se você falar realmente aquilo que está doendo no teu coração, com sinceridade, com humildade, Deus vai atender a tua oração. Como orar sem duvidar? Aquele que duvida é como a onda do mar, não sabe para onde vai, é instável, perde o equilíbrio. Precisamos ter fé, e a fé é a ausência de dúvida. Ou seja, quando eu não duvido, eu aumento a minha fé. Quando eu não duvido, eu estou crendo na bondade de Deus, crendo no poder de Deus, crendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Amado, talvez você, olhando a tua situação, diga: não tem mais saída, não tem mais solução, isso é impossível. Quem sabe o teu casamento, você olha e vê o teu esposo ou a tua esposa e diz para si mesmo: ele não muda, ela não muda. Há quantos anos já estou com essa pessoa e ela sempre agindo dessa forma. Talvez o problema não seja o teu cônjuge, talvez o problema seja os teus filhos.
e você olha para eles e eles não te reconhecem, eles não te valorizam, e você olha para essa situação como algo que não tem solução. E talvez humanamente não tenha solução, mas a questão é que o nosso Deus, Ele é especialista no impossível. Ou seja, naquilo que o homem não pode realizar, não pode fazer, Deus pode todas as coisas. Não há impossível para o nosso Deus. Nesta noite, eu quero unir a minha fé com a tua fé, para que juntos nós possamos chegar aos céus do Senhor, que juntos nós possamos chegar na presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus, Ele possa nos auxiliar para aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível, pois tudo é possível àquele que crê. E eu vou unir a minha fé com a tua fé e juntos nós vamos clamar ao Senhor para que Ele venha ao teu socorro. Creia, Deus vai dar ordem aos seus anjos, anjos magníficos em poder, para abrir portas que só Deus pode abrir, ou fechar portas que só Deus pode fechar. Amado, querido, nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos compreende, Ele entende a nossa dor, Ele reconhece o nosso sofrimento, e Ele quer dar um basta ao teu sofrimento neste momento agora. Se você acreditar, se você colocar toda a sua confiança, toda a sua fé nesse Deus do impossível, você vai ver o milagre, você vai ver o poder de Deus te alcançando. Você vai poder testemunhar e dizer para os teus amigos, para a tua família: Deus agiu na minha causa, Deus agiu na minha família, Deus agiu na minha vida, Deus agiu no meu trabalho, Deus agiu de uma forma surpreendente, porque homem algum poderia mudar a minha história, mas Deus muda a nossa história. Deus quer mudar a tua história. Nesse momento agora, fecha os teus olhos, eu vou fechar os meus olhos também, e nós vamos orar a esse Deus. Querido e amado Senhor, nós compreendemos, Senhor, que só Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. Deus forte, Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas. Eu uno a minha fé, Senhor, com a fé dessa pessoa que talvez esteja abalada, a fé com essa pessoa que talvez não tenha mais solução aos seus olhos, não consegue enxergar a luz no fundo do túnel, não tem mais para onde ir, está entre a cruz e a espada. Senhor, ajuda essa pessoa. Primeiramente, que ela venha ter um encontro contigo, e nesse encontro venha ser mudada a sua mente, para que ela possa se enxergar como Tu a enxerga, para que ela possa se ver como Tu a vê, pois ela é, Senhor, imagem e semelhança Tua. Tu a criaste, e quando Tu fez um mundo, Tu disse para todas as coisas que eram boas, mas quando Tu fez essa pessoa, quando Tu fez o homem, Tu disseste: isto é muito bom. Senhor, querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja a auxiliar, Senhor, esta pessoa
nesse pedido, Senhor, nesse clamor, ó Pai, nesse choro perante a Deus. Leva esse pedido, Senhor. Realiza esse milagre, que todos os pedidos que estão em conformidade com a Tua palavra, que sejam concretizados, realizados, para a Tua honra e para a Tua glória. Dá descanso à alma desta pessoa. Retira toda a ansiedade, retira todo o medo, retira toda a dúvida, Senhor. E que essa pessoa consiga, Pai, a resposta da oração que ela tanto precisa. Que Deus te abençoe muito, em o nome de Jesus. Amém. Jesus te ama, Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.